trazendo a palavra do Senhor a todos nós. Logo depois nós vamos cear e vamos para casa debaixo dessa graça maravilhosa. Pastor Kennedy. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa única e singular oportunidade, louvando a Ele pela vida do nosso pastor aqui no estado da Paraíba, pastor Rogério Martins, que Deus abençoe, juntamente com a sua ilustríssima esposa, pastora Érica Martins, todos os meus amigos, pastores, pregadores, cantores, todos os homens de Deus nesta santa tribuna, bem como as suas respectivas famílias, aos meus amigos, os irmãos Josinaldo e Vitor Posse, e toda a igreja do Senhor nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Quem localizou a referência bíblica, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Assente-se, por favor, mas com plena liberdade de continuar adorando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua bendita e poderosa palavra. Como é notório para todos, o nosso culto ele se divide em 3 etapas: começo, meio e fim. E um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais relevantes, um dos momentos mais contundentes dentro da nossa liturgia de culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Deus fala de diferentes formas e maneiras dentro da sua ação multiforme, mas a maneira mais clara, direta, objetiva, distinta e sucinta pela qual Deus fala com a sua igreja é por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus é fundamental, imprescindível na vida de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Essa importância é tão fundamental que a própria Bíblia a descreve. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Isso demonstra e quer dizer que a palavra de Deus é a única que tem o poder de ir além do alcance do bisturi do cirurgião. A palavra de Deus é a única que tem o poder de ir além do alcance da sonda de endoscopia. A palavra de Deus é a única que tem o poder de ir além do alcance da máquina de ressonância magnética. É por isso que neste momento o Santo Espírito de Deus, ele já me impulsiona, capacita e credencia a profetizar a você que está aqui nessa noite, que faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que você não sairá daqui de mãos vazias, e nem tampouco da mesma maneira como adentrou, porque o nosso Deus neste momento, Ele nos ensina e nos diz que quando nós nos apresentamos diante da sua presença, a Bíblia em si já nos aconselha. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que enquanto você adora a Deus, Ele entra com providência. Enquanto você adora a Deus, Ele abre a porta. Enquanto você adora a Deus, Ele cura o teu parente enfermo. Enquanto você adora a Deus, Ele reverte o quadro que era desfavorável a você. Te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não venha pedir, mas venha adorar. Não venha pedir, mas venha apresentar a Deus a tua vida como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Deixa eu ver quem já está entendendo. Deixa eu ver quem já está compreendendo. Levante a sua mão e dê glória bem alto para Jesus. Aleluia. Então nós chegamos à conclusão de que se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós fomos alcançados por Deus, convencidos e convertidos pelo Espírito Santo, e então nós passamos a entender algumas verdades que para nós estavam ocultas. E essas verdades, elas têm o objetivo de nos aproximar cada vez mais do Deus desta igreja. Hoje nós entendemos que a nossa fé cristã, ela está pautada em um alicerce que é a espinha dorsal da nossa fé, que são resultantes em duas coisas. Primeiro, nós cremos que o nosso Deus, Ele é uma trindade, a Santíssima Trindade, porque a primeira vez que nós ouvimos o nome Deus na Bíblia é em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, Bereshit bara Elohim shamaim in aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus ali está na sua língua original hebraica, é a expressão Elohim com o final Yem, que nada mais é do que a indicação do S da nossa língua portuguesa, indicando uma pluralidade, que quer dizer um Deus subsistente em três pessoas. Não são três deuses, é um único Deus que subsiste. E a Bíblia classifica a sua ação e atuação em uma expressão grega chamada de koinonia, que quer dizer comunhão. E nós passamos a entender também que a nossa fé cristã, ela está pautada na Bíblia Sagrada, a carta magna de Deus para o seu povo, com os seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nada mais é do que a mais perfeita
plena, completa, real e absoluta revelação de Deus para a sua igreja. Nós passamos a entender então que a nossa fé está pautada nesses dois alicerces. Entendemos também que para vivermos com Jesus, nós temos primeiro que morrermos. De que forma? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia também diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Então nós entendemos, irmãos, nós estamos vivos para Jesus e mortos para este mundo. Estamos vivos para Jesus e mortos para a nossa natureza. Estamos vivos para Jesus e mortos para o pecado. É por isso que o adversário quer impedir o teu avanço e o teu crescimento, porque ele sabe que a cada instante mais você está mais vivo ao lado de Jesus Cristo. Ele tenta matar a tua fé, ele tenta matar a tua convicção, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para profetizar que você está mais vivo do que nunca, você está mais sólido do que nunca, você está mais firme do que nunca, porque você está ao lado de Jesus Cristo. Quem acredita, quem crê, quem toma posse, levante a mão e dê um glória bem alto para Jesus. Hoje nós entendemos que a igreja a qual nós fazemos parte hoje, ela foi inaugurada em Atos capítulo 2. A Bíblia diz ali que naquele momento era celebrado em Jerusalém a festa do dia de Pentecostes. A palavra Pentecoste quer dizer 50 dias após as colheitas e 10 dias após a Páscoa. A Bíblia diz, irmãos, Atos capítulo 1 e o versículo 15: havia um grupo de pessoas reunidas em um local chamado de cenáculo. O número dessas pessoas era 120. Todas estavam debaixo de uma expectativa, a expectativa que Jesus deixou após retornar aos céus. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele também disse: eu retornarei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. A palavra outra ali é do grego alon com 2 L's, que quer dizer o mesmo em tudo, em todos os sentidos, em todo o aspecto, a mesma virtude, o mesmo poder, a mesma linguagem, é a mesma mensagem. Aleluia. E como foi possível, ou o que possibilitou a vinda do Espírito Santo? Um simples fato que está descrito no capítulo 2 e no versículo 1, a parte final, que diz assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. A conotação exegética ali indica o quê? Que havia unidade, não apenas física, mas a unidade do que é chamado de tricotomia, a nossa constituição, porque todos nós somos formados por corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria física, a parte tangível. A alma são as nossas vontades, desejos e sentimentos. E o espírito foi o que Deus soprou nas narinas de Adão, a Neshama Raim. Você sabia? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que nós fomos criados do pó da terra. Eu li esse versículo diversas e inúmeras vezes, irmãos, e só nos dias odiernos Deus me deu a interpretação, que quer dizer, Deus não pegou o que estava embaixo, Ele pegou o que estava em um espaço, irmãos, entre o que está embaixo e o que está em cima, algo que olho humano não é capaz de ver, mas Deus, Ele
ele viu, e ele pegou com as suas mãos, minuciosamente formou um boneco, e quando estava pronto, ele soprou o que o diferenciaria das demais criações, que é o Espírito de Deus, irmãos. Sabe por que estamos hoje aqui nessa noite? É porque nós entendemos que não dá para se viver sem Jesus Cristo. As pessoas sem Jesus, elas existem, mas nós que somos a igreja, nós vivemos porque temos a Jesus. Se você acredita nisso, olhe para o teu irmão e profetize para ele: irmão, você não simplesmente existe, mas você vive. Olhe para o seu irmão e profetize: você não simplesmente existe, mas você vive, porque você já não vive mais, mas Cristo Jesus, Ele vive em sua vida. Só quem vive com Cristo, só quem vive com Cristo, levanta a mão e dá glória para Jesus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o Espírito Santo veio, Deus viu nos céus que aquelas 120 pessoas estavam prontas e preparadas para receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele veio, preencheu o interior do cenáculo, e sobre a vida daquelas 120 pessoas, ele compartilhou e distribuiu a sua virtude, poder e unção. E o que isso promoveu na vida daquelas pessoas? O que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. A partir daquele instante, eles começaram a ter a capacidade, promovida pelo Espírito Santo, de serem pessoas diferenciadas. De que forma? Firmes e constantes na presença de Deus, firmes e constantes para trabalhar para Deus, firmes e constantes para servir a Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12 nos fala acerca dos dons espirituais, e ali a Bíblia diz que há uma variedade de ministérios, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Só que a palavra ministério ali, irmãos, não quer dizer que você tem que sair da sua igreja e abrir a sua própria, não. A palavra ministério ali é do grego diacônia, que quer dizer serviço prestado ao próximo, tal qual um garçom sentado, observando os que estão assentados ao redor das mesas e suprindo e servindo todas as suas necessidades. Ministério, irmãos, não é ser servido, é servir o próximo, é cuidar do próximo, é estar vendo se não falta nada para ele, se ele está sofrendo de alguma necessidade. Deus chamou essa igreja para servir. Quem veio aqui para servir, levanta a mão e dá glória a Deus. O princípio da unidade. A igreja só é igreja enquanto ela está unida. É por isso que crente tem que falar a língua do pastor. Ele não pode andar na contramão, ele não pode ser dúbio na sua personalidade, porque todos nós que estamos aqui hoje, irmãos, nós estamos debaixo da responsabilidade de alguém, e esse alguém prestará conta acerca da nossa alma. E quando chegar aquele dia, irmãos, nós temos que ser visto perante de Deus como servo bom e obediente, coerente, e que está pronto a servir, que está pronto a receber as coordenadas que Deus vai mandar do céu. Deus essa noite manda te dizer: eu estou conduzindo esta casa, eu estou conduzindo este rebanho, eu estou no recinto e te trouxe aqui para te dizer: a minha virtude opera na tua vida. O princípio da unidade, o princípio da comunhão, o princípio que a igreja só é igreja enquanto ela estiver unida, tem que ser o corpo de Cristo.
Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita, só quem faz parte dessa coesa, só quem faz parte do corpo do Senhor Jesus Cristo aí, levante a sua mão e dê um glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo concedia a cada um. Na reunião de obreiros aqui, o pastor Rogério falou uma palavra que me chamou a atenção. A palavra competência, que não quer dizer que você é qualificado para uma determinada função, não, mas que quer dizer que você tem limites para exercer a sua função. Competência é limite pré-estabelecido por Deus. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Porque na linguagem de direito se fala de competência. Cada um tem a sua competência, quer dizer, cada um tem o seu serviço, mas esse serviço, ele tem um limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Você tem que atuar dentro da sua competência. E eu creio que nessa noite aqui, Deus te chamou para algo específico nessa terra. Deus te colocou uma competência para você realizar. Deus te chamou, mas essa chamada tem um limite, irmãos. E esse limite acaba quando a gente perde o princípio da unidade, o princípio do coletivo, porque ninguém é melhor nem maior do que ninguém, não. Nós somos todos parte do corpo de Cristo Jesus, e Cristo é o cabeça. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e profetiza para ele: não saia da sua competência. Profetize para o teu irmão: não saia da sua competência. Diga para ele: ela tem um limite, e esse limite tem que ser obedecido. Aleluia. O Espírito Santo capacitou, mas ele não capacitou de forma descoordenada nem desordenada. Ele colocou um princípio. O princípio é que cada um tem um objetivo. Dentro desse objetivo tem uma meta. Para realizar essa meta, o objetivo tem uma ferramenta. Mas todos nós estamos debaixo da tutela de alguém. É aquele que abençoa o teu ir e o teu vir. É aquele que abençoa a tua vida quando o alcance da visão humana não está mais próxima. E é aí que está a diferença, irmãos. Aí que está a diferença da bênção do Senhor. É aí que está a diferença da presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo capacitou, ele manifestou ali alguns sinais. E eu já encerro. Sinais esses que serviam para demonstrar duas coisas. Primeiro, a presença de Deus no meio daquele povo. E segundo, a inauguração da igreja. E um dos sinais que mais me fascina e chama atenção é aquele que a Bíblia chama de línguas repartidas como que de fogo. O que quer dizer? O que são essas línguas repartidas como que de fogo? Nós descobrimos fazendo o nosso tipo de leitura da Bíblia Sagrada, sempre lendo alguns versículos, formando um texto. E desse texto nós extraímos o seu contexto. O que é o contexto? É o que dá significado à leitura que você fez. Aplicando recursos que nós temos hoje, tais como a exegese, entramos dentro desse contexto das línguas repartidas como que de fogo, e nós descobrimos que nada mais é do que a indicação do tipo da personalidade de Deus. Qual é a personalidade de Deus? Aquela que está descrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Adonai Olam, Yud Hid Vahid, Amishkani Aleikem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que estava no princípio de toda a criação. É aquele que está no presente momento. É aquele que estará na consumação do século. É por isso que Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: é certamente estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
século. É por isso que Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que Malaquias 3,6 diz: Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Isso quer dizer, irmãos, que a proposta de Deus é a mesma, a promessa de Deus é a mesma, Ele não mudou. Te trouxe aqui para te dizer: a proposta continua de pé, a proposta continua de pé. Quem acredita nisso, quem acredita nisso, quem toma posse dessa palavra, aplauda bem alto a Jesus.